assim: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Irmão, se eu sair da sua família, no meio da sua parentela, para ir a uma terra que, sem saber nem o caminho, nem aonde ela fica, nem como ela é, verdadeiramente tem que ter a plena convicções de que é Deus que está mandando. E Abraão, ele vai, mas ainda ele leva alguém com ele, que foi uma pedra de tropeço no caminho dele, o seu sobrinho Ló. E quando estava lendo o versículo do capítulo 13, quando Ló, ele olha para aquela terra farta, aquela cidade linda, e ele diz: eu vou para lá, enquanto o seu tio Abraão escolheu o deserto, terra seca, aonde só havia pedra, nem sequer água tinha, nem sequer pasto para os animais tinha. E eu estava lendo esse versículo e o Espírito Santo falava no coração: muitos estão olhando para uma terra farta, para uma cidade linda, mas o verdadeiro servo de Deus não tem que escolher lugar. Quem escolhe, quem manda é o Senhor. Para onde Ele quiser, para onde Ele quer mandar. E é por isso que uma vez muitos irmãos não querem pagar o preço. Muitos querem, chegar, está tudo pronto, a casa está cheia, assim dá. Mas se chegar tiver 3 ou 4, aqui não dá não. Vou para outro lugar, vou procurar na outra banda, vou lá para Sodoma, porque lá tem muito pasto. Mas o Senhor, Ele primeiro nos leva para o deserto para nos ensinar. E eu tenho aprendido muito pouco na palavra de Deus. E coisa bela quando Ele bota no deserto, porque nós aprendemos a amar, aprendemos a buscar mais o Senhor. Então diz a palavra que Ló, ele viu aquela terra farta e foi para lá, enquanto Abraão ficou ali naquela terra seca. Mas foi preciso que Ló escolhesse para que Deus viesse o abençoar Abraão naquela terra onde ninguém dava nada, mas Abraão foi abençoado naquele lugar. Glória a Jesus. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei o tamanho do deserto que você está enfrentando. Mas se esse deserto que você está enfrentando, se for o Senhor que te colocou, é para uma finalidade. É verdade, glória a Deus. É para uma aprendizagem com Ele no deserto. Mas irmão, por que no deserto? Porque Ele está te ensinando para depois te colocar no lugar de destaque, para depois te levantar para uma grande obra lá na frente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas muitos, infelizmente, não querem ir para essa faculdade no deserto. Querem para uma faculdade onde tem cadeira bem confortável, ar-condicionado, água gelada. Mas Deus, Ele nos leva para o deserto, mas lá tem ventilador do céu, lá tem água gelada da rocha, Ele manda pão. E quando nós saímos deste deserto, aí de agora você está pronto, meu filho. Agora você está pronto, minha filha. E agora eu vou te colocar uma grande obra na tua mãe. Você vai ser
abençoado na terra. Glória a Deus, aleluia. Assim como ele fez com Abraão, ele há de fazer na minha e na tua vida. E eu espero nele. E às vezes nós vamos dizer, mas Deus, até quando? Mas Deus, por que nos vem tanta tempestade na nossa vida? E às vezes nós chegamos a dizer, Deus, afasta essa tempestade de mim, porque eu não vou suportar. Deus, tira de mim, Deus. Que negócio é esse? Tu me chamasse para uma obra e agora vem uma tempestade, Senhor. Olha, Deus, se o Senhor não tirar essa tempestade de mim, eu vou embora. Mas eu aprendi uma coisa com Neemias. Eu aprendi uma coisa com ele. Quando ele orou o Senhor, ele disse, Deus, renove a minha força. Aleluia. Deus, me dê força, Deus, para eu vencer as tempestades. Porque às vezes nós pedimos para Deus tirar, aí ele tira aquela, mas quando tira vem outra mais alta de novo. Mas se nós pedir força, irmão, nós vamos vencer todas elas. Glória. E Neemias disse, Deus, eu quero força, eu quero que o Senhor me dê força para eu suportar, para eu vencer. Aí foi quando Paulo disse, Pedro disse para Senhor, tira os espinhos. Foi Paulo, não foi? Tira esses espinhos de mim. E Jesus disse, fala, minha graça te basta. A graça do Senhor, não é por isso que eu e você estamos aqui, é por isso que você está de pé, porque é a graça do Senhor que me sustenta. Aleluia. Ele dá graça, ele dá força, ele dá renovo. Glória. Aleluia. E é isso que eu quero dele, irmão. Ele sabe a minha necessidade, ele sabe o que eu quero, que estou precisando, estou pedindo a ele, eu sei que ele vai fazer, mas eu de Deus, se for para o Senhor fazer o desejo do meu coração, e amanhã eu estar fora da tua presença, me deixa no teu deserto, porque é mais gostoso. É mais gostoso estar no deserto contigo do que lá fora, cheio de fartura, mas sem ti, sem salvação. Então, irmão, Neemias, ele disse, Deus me dê força. Está lá perto do capítulo 6, o versículo 9. Deixa eu ver aqui para nós, para não errar. É capítulo 6, o versículo 9. Quando se levantarem todos contra ele, querendo impedir aquela obra, ele diz, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as mãos deles lançarão a obra, e ela não se concretizará. Aí ele diz, agora, pois, ó Deus, fortalece a minha mão, dá força, Deus. Quando todos esperavam que eles não iam conseguir aquela obra, quando todos os inimigos estavam esperando eles fracassar para poder os atacá-lo, aí Neemias reúne, vamos pedir força. O Deus que não colocou esta obra nas nossas mãos, Ele vai nos dar força e nós vamos concluir esta obra. Em nome de Jesus. Nós vamos concluir esta obra, irmão. E quando todo esperava de que a obra ia parar, de que eles não conseguiriam terminar aquela obra, aí diz a palavra de Deus, irmão, que depois os seus olhos baterem tanto quando eles virem a obra que o Senhor tinha colocado na mão deles estava concluído. Você vê aqui no capítulo 6, versículo 16 diz, quando todos os nossos inimigos souberem disto, temerem todos os gentios que havia em redor de nós,
e abaterem-se muitos aos seus próprios olhos, porque reconhecerem que o nosso Deus fizere esta obra. Aleluia. Glória. Eles tiveram que reconhecer, tiveram que aceitar, porque foi o Senhor que fez. Glória a Deus. Mas não foi fácil para Neemias. Ele teve que tirar monturo, teve que tirar pedra, teve que tirar garrancho, teve que tirar barreira da frente, teve que começar do alicerce de novo, para que lá na frente Aleluia. Deus exaltasse ele. Deus vai te exaltar. Agora, quando eu e você passar por este deserto, Glória a Deus. está próximo esse deserto de você atravessar ele. E quando você atravessar este deserto, Te prepara. para, porque uma grande obra o Senhor está a colocar nas tuas mãos. Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. É mesmo assim, né, irmão? Não é fácil. Chamada de Deus não é fácil. Eu me lembro quando meu marido ainda, acho que era diácono, o pastor abriu a igreja bem distante onde a gente morava e a gente não tinha carro, nem moto, nem sonhava a obra que Deus tinha botado em nossas mãos. O pastor abriu uma congregação bem distante, uma ladeira tão alta, irmão, e eu estava com a menina ainda, Damares ainda ela novinha, e a gente saía. O pastor mandou e a gente vai. E ali começava a obra da gente, a gente nem percebia, né? Quando o pastor abriu, botou ele na primeira igreja para ele dirigir. Ali a gente saía do nosso alto do Buriti, lá para subida não sei da onde, e a gente ia todo dia. Saía de nossa casa com a filhinha no braço, subia uma ladeira que era em pé mesmo. A ladeira é em pé, até o carro quando sobe é uma agonia. Que o nosso diácono lá ia subir, botou até freio, bateu lá numa casa e a gente ia louvando o nome do Senhor e fazia uma obra naquele lugar, ganhamos vida para Jesus naquele lugar. E ali foi quando o Senhor estava provando o ministério acima, aí começou sem ninguém, não tinha ninguém, e o Senhor aí vai fazendo a obra, né? O povo pensa que é assim, um dia para noite você vai ter igreja. Não, irmão, tenha paciência, não é assim não. O nosso pastor hoje estava chorando em casa, né? Falando dos nossos irmãos que está sendo torada a cabeça, né? E ali ele estava contando, eu digo, Jesus está voltando, não é verdade, irmão? Está acontecendo. Feito o nosso diácono irmão João Santo, diz assim que é espinhosa, mas é gloriosa, porque o teu galardão que vai dar é o Senhor. Teu galardão está reservado para aquele grande dia, quando ele voltar, ele vai te recompensar tudo aquilo que a gente está fazendo na obra, irmão. Está sendo assinado no livro do céu, o Senhor vai te pagar com o pagamento daquilo que você fez, com amor, com sinceridade. Não tinha ninguém não, mas você estava ali. Glória a Jesus, louvando ao Senhor. O Senhor está contando ali, você não está perdendo nada, não faça mesmo. Tem 2 ou 3, glória, e tem aquela alegria fazendo a obra. E o Senhor está vendo, porque a obra não é minha não, Senhor, a obra é tua. A igreja é tua, o povo é teu. O Senhor se
pena. Valeu a pena, aleluia, por tudo que eu passei, pelas dificuldades, pelas fregadas, por tudo que eu fiz. Valeu a pena. Aleluia, o Senhor vai dizer, oh bendito meu filho, entra. Aleluia, onde eu reservei, aleluia, as mansões celestial, ruas de ouro, muro de cristal, tá lá, irmão, reservado para você, aleluia, que muitas vezes deixou os prazeres para servir o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Então, não está sendo em vão não, irmão, Deus vai te recompensar, aleluia, porque esse Deus, Ele é fiel, Ele é grande em nossas vidas, porque esse Deus vale a pena, irmão, a gente trabalhar para Ele, vale a pena a gente dedicar a nossa vida a Ele, aleluia, vale a pena, porque sabemos que Ele é um Deus fiel e vai fazer grandes coisas. Quando você está aqui, Deus está dando livramento aos seus, Deus está dando livramento ao teu filho, está dando livramento à sua mulher, está dando livramento aos seus parentes, Deus está trabalhando na tua família. Você está aqui, não está vendo nada, né? Mas Deus está trabalhando lá na tua parentela, olha, está dando livramento de morte, livramento de acidente. Deus está agindo, irmão. Então não se canse de fazer a obra, não. Dedique mesmo a obra, porque Deus está te agradando de ti. Aleluia, Ele vai fazer o desejo do teu coração. Não se preocupe, deixe Deus trabalhar, porque a obra